Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente, nos encorajando a correr pelo certo, a andar pelo caminho estreito, para que nós possamos vivenciar os teus bons propósitos e que Ele possa se manifestar aqui através dessa palavra, falando aos nossos corações, ao íntimo e ao profundo. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aquilo que é a nossa conversa está no versículo 51 em diante do capítulo 9. Diz assim: Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante, até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. Em seguida, seguiram para outro povoado. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma palavra bastante instrutiva a respeito de três tipos de pessoas. O Senhor Jesus, que é a estatura do varão perfeito e aquele que é o nosso maior exemplo de conduta e prática de vida e de tudo que nós devemos fazer. Se quisermos andarmos como mestre, devemos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Temos os discípulos que estão em aprendizado no propósito, no processo, perto de Jesus, aprendendo dele, e há alguns que negaram, que é o povoado samaritano, que também ensinam para nós bastante, que trazem bastante ensinamento. Pensando nisso, eu quero trazer esses versículos, quero fazer as aplicações pertinentes, contemporaneizando, trazendo para a nossa vida. Lembrando que o evangelista Lucas também é historiador, e ele escreve o seu texto de acordo com aquilo que são os relatos históricos da própria humanidade, ou seja, na cronologia dos fatos. Vamos lá? Começa assim o texto: Como se aproximava do tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Jesus tinha acabado de falar com os discípulos ali atrás, irmãos, que seria morto e queria ser pendurado numa cruz. Mas aqui Lucas relata justamente o tempo dele ser elevado ao céu, ou seja, o tempo da sua exaltação. E não há sacrifício não há vitória sem sacrifício, não há glória sem cruz. Mas aqui ele menciona para nós o momento de ser elevado. E o que acontece? Jesus tinha consciência disso. E o que parece, Jesus partiu com determinação, ou seja, ele colocou mais determinação, colocou mais fé em seus passos. Porque, irmão, Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Deus de fato responde fé, e a nossa responsabilidade é crer. Quanto mais perto nós estivermos de ser elevado, de chegarmos à exaltação, ao lugar da promessa que o Senhor nos deu, nós teremos que colocar mais determinação em nossos passos. Olha, não existe promessa de Deus que não exige de nós esforço. Muitas vezes os crentes se colocam: eu tenho uma promessa de Deus, e aí se colocam numa situação de conforto, como se Deus fosse resolver tudo. Não, tem a nossa parte. Existe aquilo que nós devemos fazer. Existe uma determinação a ser seguida. Existe um coração disposto a obedecer. Existem renúncias a serem praticadas. Existe algo velho que precisa ser deixado para trás. Olha, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7 diz: Mas vocês, homens de Judá, continuem firmes no bem e não percam a coragem, pois vocês vão receber a recompensa. Jesus ia ser elevado, ia voltar do lugar de onde veio, ia cumprir a sua missão, ia se sentar à direita de Deus Pai, lhe sendo concedida toda a autoridade. Olha, a palavra fala no versículo seguinte:
ele tinha obras a fazerem, ele tinha algumas missões a serem concluídas. Então, o que mostra para mim essa mensagem é que Jesus partiu com afinco, ou seja, determinado naquilo que ele deveria completar, aquilo que o pai deveria, aquilo que o pai trouxe para ele fazer. Ele fala isso em João capítulo 9, que as obras que o pai tinha dado para ele fazer, ele enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazer os preparativos para a sua chegada. Por que preparativos para a sua chegada? Jesus é a palavra encarnada, irmão. Jesus é a palavra em ação, a palavra em execução. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus vivo andando em forma de homem na terra, se limitando, é verdade, na forma humana, se humilhando e obedecendo até a morte de cruz. É o nosso Deus se humilhando, mostrando para nós como fazer. Mas mesmo assim ele é Deus. Mesmo assim tem que haver preparativos para a chegada dele. Ele não chega sem avisar. Ele não chega de qualquer jeito. Ele não... Sabe, Deus não chega sem avisar. Deus jamais executa juízo ou cumpre promessas sem antes cumprir, sem antes mandar os seus mensageiros, os profetas, os apóstolos e todos os homens e servos do Senhor dispostos a anunciar, fazer os preparativos para a sua chegada. Olha, Jesus vem aí. Nós vemos isso na figura de Mateus capítulo 25, que é uma figura escatológica, ou seja, fala do final dos tempos, do casamento, do noivo e da noiva. E tem um clamando à meia-noite que não dormiu ali, ó, o noivo vem aí. O noivo vem aí. E esse papel hoje é da igreja, por meio dos seus profetas, dos seus mensageiros. No livro de Apocalipse fala que a igreja e o Espírito clamam na mesma voz: ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Quando se alinha esse propósito do Espírito e da igreja clamarem na mesma palavra, na mesma sintonia, ora, Maranata, vem Senhor Jesus, é iminente a chegada de Deus. Mas Deus jamais chega sem avisar. Ele sempre manda os seus mensageiros. E desde os primórdios, desde os tempos antigos, é assim. Quero ler com vocês um versículo que está em Amós capítulo 3, versículo 7. Diz assim: mas como sempre, antes do castigo, eu, o Senhor, o soberano, revelo os meus planos por meio dos meus servos, os profetas. Aqui Amós pregava sobre cativeiro babilônico e tudo o que estava acontecendo ali daquela época, e ele usa justamente a figura do leão. O leão vai rugir, e muitas vezes o leão vai rugir, mas ele sempre nos avisa. Deus enviou os apóstolos, Jesus enviou os apóstolos para preparar a sua chegada. E o que aconteceu? Bom, nem todos, irmão, aceitam. A mensagem da cruz é loucura. O evangelho, apesar de muitos pregarem um evangelho de amor, ele também é um evangelho de condenação, porque não há salvação eximindo a mensagem da condenação. Salvação e condenação são antagônicos. Arrependimento e perdão são antagônicos. Olha, luz e trevas são antagônicos. Cura e enfermidade são antagônicos, mas é necessário ter aceitação. A palavra fala: contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Aqui há traumas, feridas expostas nesse texto. Por quê? Os samaritanos, que pertenciam ao reino de Judá, o reino dividido no norte, que já havia sido reconstituído, talvez não tinham perdoado. Havia conflitos e talvez até vingança e morte, não se sabe. Eu sempre falo que a Bíblia relata aquilo que nós precisamos saber, mas fica evidenciado que os traumas não deixaram eles receber Jesus. Por quê? Porque ficou evidenciado que ele estava indo para Jerusalém, que ele fazia parte dos judeus e não dos samaritanos. E havia uma rixa ali, tanto que a mulher de João 4 fala para Jesus assim: como o Senhor vem conversar comigo sendo o Senhor judeu? Vocês percebem isso? Então muitas vezes alguns recusam a solução, meu irmão. Sabe por quê? Porque querem evitar o confronto, querem evitar a colisão. Às vezes
tem que se perdoar, tem que se arrepender, tem que mostrar aquilo que fez, tem que, sabe, admitir algumas incoerências, admitir algo que fez de errado, e isso gera um conflito dentro do nosso coração. Mas há um problema muito grande, irmão, porque aqui estão se recusando Jesus, e logicamente, quem não ama o seu irmão não pode amar a Deus, como 1 João fala. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que há um problema muito sério, meu irmão, quando nós não seguimos a palavra. Por quê? Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 3, uma palavra que o Senhor dá a Nicodemos, sobre o nascer de novo, sobre o nascer do Espírito. E nós viemos para justamente andar pelo Espírito, andar por fé e não por vista. Logo depois que Jesus Cristo fala que era necessário nascer de novo do Espírito, e ele dá aquele versículo que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida e vida eterna. Ele fala no versículo 18 e 19, e é justamente a mensagem desse texto. Fala assim, não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados, por não crerem no Filho único de Deus. A sentença deles está baseada neste fato: a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muitas vezes aquilo que nós fizemos no passado, aquilo que aconteceu no passado, os nossos traumas, as nossas feridas nos impedem de viver o propósito de Deus. Jesus é a solução, Jesus é o haja luz de Deus, que está relatado em Gênesis 1, versículo 1. E tudo que Jesus queria fazer, ele veio no mundo e ele traz essa mensagem no versículo 56, embora essa versão que eu li para vocês não relate ela, mas em algumas versões traz que ele não veio para destruir, mas que ele veio para salvar. Quando há rejeição, automaticamente somos condenados. Quando há rejeição da palavra, automaticamente nós nos condenamos. Jesus não veio para condenar, irmão, mas quando nós o rejeitamos, nós automaticamente nos colocamos em um lugar de condenação. E é impressionante isso, irmão. É impressionante o que essa palavra fala a respeito disso. Por quê? Porque fala muito justamente de pecado e daquilo que nós não queremos mostrar. Por quê? Chegar perto de Jesus quer dizer que nós vamos ter que aparentar as nossas falhas, mostrar os nossos traumas, as nossas feridas, as nossas imperfeições. E muitas pessoas não querem chegar na luz porque não querem ser vistas, não querem ser vistas as suas imperfeições. Por isso o rejeitaram, porque ele era judeu, não queriam, sabe, o confronto, não queriam, sabe, o conflito, e por causa daquele trauma foram incapazes de ver que a luz do mundo estava ali, que aquele que traria a salvação, que aquele que é... Agora Jesus só pode salvar, irmão, ele pode salvar todos, mas só por acesso nosso, só quando nós queremos. Como é feito isso? Por meio de arrependimento. Lucas 3,18, ele fala que João Batista advertia justamente através das palavras para que as pessoas se arrependessem, sabe, usando o cotidiano de cada um, de cada dia ali, mostrando aos fariseus o que eles estavam fazendo de errado, mostrando aos cobradores de imposto. Cada um era uma palavra diferente. Esses homens aqui era justamente o confronto. Então, às vezes nós queremos evitar o confronto. E o que aconteceu? Aqui agora nós temos a parte dos discípulos, daqueles que estão em aprendizado. Fala: percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Eles são conhecedores da palavra. Talvez estejam replicando ali a reconstrução do altar de Elias, quando orou e caiu do fogo do céu sobre os 400 profetas de Baal. Tem conhecimento, mas não quer dizer que estão prontos, não é verdade? Porque o zelo por Deus, e aqui eles estão mostrando um zelo por Deus, o zelo por Deus pode impedir as pessoas de verem a Cristo, pode impedir a pessoa de chegarem a Deus. E eu creio que Deus tinha
Um carinho muito grande. Deus, na verdade, ele demonstra um carinho muito grande com Samaria. Eu quero ler com vocês porque esse zelo, ele está em Salmo 69, versículo 9. Diz assim, ó, a palavra do Senhor Deus: o grande zelo que tenho pela sua casa me consome, por isso os insultos daqueles que os insultam caem sobre mim como ofensas e mentiras. Mas precisamos aprender que Deus tem um tempo para cada pessoa, e muitas vezes nós começamos a enxergar o erro do outro, enxergar muitas vezes o que as pessoas estão fazendo sem enxergar os nossos próprios corações. E era justamente isso que Jesus estava tentando chamar a atenção dos discípulos, para que eles pudessem enxergar os seus próprios corações. Por quê? Porque Jesus fala assim, ó, Jesus porém se voltou para eles e o repreendeu. O livro, isso que nós devemos, sabe, nos manter perto de Jesus. Por quê? Porque ele disciplina. O livro de Hebreus fala que o Deus disciplina e açoita o filho que ama. Irmão, se você está sendo disciplinado, se você está sendo disciplinada, minha irmã, tenha por grande prazer. É porque o Senhor se importa muito com você. Se importa mesmo. Saiba que, olha, eu quero ler com vocês Apocalipse 3, versículo 19. A palavra diz assim, é o Senhor Jesus dando uma mensagem a João para uma igreja, a igreja de Filadélfia. Ele fala assim, eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo, portanto abandone a sua indiferença e se torna um entusiasta das portas de Deus. No versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você, ou seja, haverá um momento de prazer. Mas ele quer entrar também nos quartos escuros para iluminar tudo. Haverá um momento de ceia. Agora perceba que Jesus está do lado de fora daquela igreja. Eis que estou à porta, ou seja, está do lado de fora, batendo, irmão. E Jesus, o amor tem batido na porta de muitos corações, como de João e de Tiago. Naquele momento eles não conseguiam perceber. Eles não conseguiam perceber aquilo que estava acontecendo. E muitas vezes é assim, Deus nos avisa perto de nós, Deus avisa aqueles que estão longe, Deus está avisando todo mundo e não conseguimos perceber. Sofonias é outro que pregou no cativeiro babilônico durante os momentos de aflição. Olha o que fala Sofonias 1, 9 e 10. Fala assim, castigarei os que adotam costumes estrangeiros quando me adoram, que roubam e enchem as casas dos seus senhores com lucros desonestos, conseguidos com violência e engano. Naquele dia, diz o Senhor, um grito de alarme vai se ouvir da porta dos peixes. Haverá gente gritando do bairro novo das cidades e um grande lamento dos altos dos montes. Essa palavra de sofonia vai ao encontro de pessoas que viam a solução justamente no seu trabalho. A porta dos peixes era a porta dada a nação pesqueira de Israel, que era uma nação que conseguia muito da sua economia através do sustento para o próprio peixe. E muitas pessoas colocam expectativas justamente naquilo que é a obra das próprias mãos. Sim, castigarei os que adotam um costume estrangeiro como me adoram, que roubam e enchem as casas dos seus senhores com lucros desonestos. Hoje nós vemos na era da internet meninas vendendo o seu corpo a troca de Pix no OnlyFans. Muitas pessoas, sabe, dizimando o dinheiro do tráfico e para se aguentar nesse meio, porque isso traz uma aflição ao coração, se entrega a vícios, fumam desvairadamente maconha, cocaína e até mesmo, eu tenho caminhado e tenho visto muito cigarro eletrônico aumentando. Muitos esquecem, eu devo ter uns 2 ou 3 ali, que as pessoas esqueceram dentro do meu carro. E é algo caro. Então a gente percebe que o alarme vai ouvir da porta dos peixes. O que está dizendo? Que Deus vai trabalhar primeiro na área financeira das pessoas, para as pessoas se voltarem para ela. Olha, a área financeira, sentimental, são as áreas que tomam muito o nosso coração daquilo que devemos fazer. E é justamente isso que Deus está tentando ensinar e disciplinar. Ali era a casa de Deus, ali eles estão preocupados com o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus tinha uma obra com aquele povo. Isso fica evidente, irmão. Eu vou falar por quê? Porque fala assim, ó, e seguiram para outro povoado. Isso em si mesmo é pior do que o juízo, meu irmão. Por quê?
A ausência de Deus é pior do que o juízo. Ali houve um desvio de Deus. Deus saiu daquele caminho. A salvação poderia ter chegado a Samaria, mas não receberam. Não o quiseram, irmão. Embora eu perceba que o Senhor tem um carinho muito grande. Por quê? Na própria figura ali de João capítulo 4, nós vemos o que acontece com aquela mulher. Jesus conversa com aquela mulher e ganha ela para Jesus. E aquilo futuramente traz muitos frutos. Nós vemos os discípulos tentando interromper, mas nós percebemos que, por exemplo, aqueles que rejeitaram impediram a vinda de Jesus Cristo. E muitas vezes o pecado de um, irmão, vai cair sobre os outros. Eu gosto de um texto de Josué capítulo 7, versículo 1, para partir para o final, quero terminar, fala assim, mas alguém entre os israelitas, tendo sido infiel em relação às coisas consagradas, foi Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pois Acã desobedeceu a ordem de destruir tudo, menos o que devia ser reservado para a obra do Senhor. Ele apossou-se de algumas coisas consagradas. A ira do Senhor estendeu e todo o povo de Israel, a todo o povo de Israel por causa disso. Irmãos, eles tinham acabado de conquistar a cidade de Jericó, no versículo 6, que era a cidade mais fortificada. E Josué vivia um tempo de conquista da terra prometida. E o que aconteceu? Esse homem pegou um ídolo e escondeu no meio das suas coisas. Algo que era um tesouro ali, algo que era, mas se tornou um ídolo a partir do momento. Para quê? Para poder talvez fornecer a sua segurança para o futuro. Mas sabe o que aconteceu? A palavra fala, a ira do Senhor estendeu-se a todo o povo de Israel por causa disso. Aqueles homens impediram Jesus de entrar. E a ira do Senhor, eles atraíram condenação. A palavra fala que não caiu fogo do céu, que Jesus impediu, porque Jesus não veio para destruir conforme, mas sim para salvar. Mas quando nós recusamos aquilo que o Senhor está nos oferecendo como palavra de salvação, a ira do Senhor pode se estender aos da nossa casa, pode se estender à nossa vizinhança, a nossa cidade, a nossa estação. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas pode, irmão. E a palavra dá base para isso. Agora, do mesmo jeito também é a salvação. E eu quero terminar com esperança, logicamente, irmão. Aquela mulher de João capítulo 4, logo depois, e eu creio que eu não posso provar, mas cronologicamente eu entendo que foi depois. Jesus foi encontrar ela fora da cidade, no tanque de Jacó. Conversou com ela, curou ela sobre os relacionamentos partidos, porque ela acreditava que poderia se curar de um relacionamento anterior através de outro, tanto que ela casou-se 5 vezes e estava com um sexto, que nem era casado. E quando Jesus entrou no íntimo do coração, dando para ela uma experiência para ela, olha o que acontece em João. Quero ler com vocês o versículo, já li, ministrei, mas vou ministrar novamente porque creio que é pertinente. João 4, versículo 41 e 42, fala, é na mesma cidade, irmãos, Samaria. João 4, 41 e 42, muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Então disseram à mulher, agora nós cremos porque ouvimos Jesus por nós mesmos, e não somente por causa do que nos contou. Ele é, na verdade, o Salvador do mundo. E todos precisam, de fato, ter uma experiência verdadeira com o Senhor. Uma experiência verídica para que alcance a salvação. Assim como nós podemos impedir, também podemos dar acesso, como essa mulher. Eles creram primeiro e olha, aqui a ação desse texto de Lucas 9 era Jesus indo até Samaria, mas agora aqui a ação não, era totalmente oposta. Era aqueles homens saindo em direção a Jesus fora da cidade, fora do seu conforto, fora da onde eles se sentiam protegidos, mesmo sabendo que ele era judeu, porque ela disse que ele era o Messias. E nunca tem se pregado tanto a palavra, mas podemos nos firmar justamente nisso, sabendo que o Senhor ele é bondoso e não desiste de nós, que se não chegou ainda a nossa condenação completa, mesmo que estivermos sofrendo o juízo de Deus
por um tempo, momento, podemos acessar a salvação e a plenitude de vida. E mais do que isso, conceder através de nós como uma porta da salvação a outras pessoas, inclusive os da nossa casa. E eu quero terminar a ministração perguntando: e aí, o que vai ser? Porque sempre haverá dois caminhos. O futuro está no seu livre-arbítrio. Use-o, e use-o para que o amor bata na porta da tua casa. Lembrando, o Cordeiro tem uma recompensa para aqueles que se atrevem a ser essa porta. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.